Sejam bem-vindos, estamos de volta para mais uma edição do Especial Informação, a segunda edição deste novo ciclo dedicado à região onde estamos inseridos, precisamente ao Médio Tejo, e hoje centramos atenções em Tomar. Estamos na Câmara Municipal de Tomar, no gabinete da Presidente Anabela Freitas, que faz o favor de nos receber para uma conversa onde iremos abordar a atualidade precisamente do território nabantino e, claro está, o Médio Tejo não irá ficar de fora, uma conversa de cerca de 50 minutos, onde iremos também dar conta, e foi há bem pouco tempo do final do primeiro ano deste atual mandato autárquico. Senhora Presidente, obrigado por nos receber, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Começamos esta conversa, permita-me, por falar precisamente deste mandato autárquico. Primeiro ano é o seu último mandato à frente da Câmara Municipal de Tomar. Essa condição influencia de alguma forma a forma, passa a redundância, como gere a Câmara nesta altura? Bem, em primeiro lugar agradecer, e é um gosto receber-vos aqui no meu gabinete. Temos tido estas entrevistas na vossa casa, agora é a vez de vos receber na minha casa. Efetivamente é o primeiro ano do último mandato, mas não influencia de forma nenhuma aquilo que é a gestão que temos vindo a fazer. Este primeiro ano do último mandato está a ser um ano, efetivamente já há um ano que fomos eleitos e que tomámos posse também há um ano. É de continuidade com aquilo que tínhamos, não houve rupturas entre aquilo que tínhamos vindo a fazer até ao final do segundo mandato e agora, portanto há uma continuidade na política pública. E, portanto, vai ser um mandato de continuidade, tendo aqui pelo meio alguns desafios, porque entramos num novo quadro comunitário de apoio, entramos também numa coisa que será nova e experimental no país, que é trabalharmos em conjunto com as regiões da Lesíria e do Médio Tejo, e, portanto, isso traz desafios não só para Tomar, mas também para toda a região. Mas a força com que entrei no primeiro dia do primeiro mandato é igual à força com que estou agora e será igual à força com que vou sair no final deste mandato. Não mudou nada na Presidente Anabela Freitas comparativamente há 9 anos? Mudou. Forma de agir, mudou. Não, isso mudou, porque por muita experiência que tínhamos, eu até nem tinha experiência autárquica quando vim a primeira vez, a quantidade de dossiês que temos que dominar, que temos que tratar, do ponto de vista de aprendizagem, aprende-se imenso. Apesar de eu me considerar uma pessoa que até ouço as pessoas e que depois decido, ao longo destes anos noto que tenho estado a ouvir muito mais, até porque vamos nos apercebendo que um determinado assunto tem conexões com outros assuntos, e para poder decidir é preciso perceber as conexões que os assuntos têm, seja assuntos que dizem apenas respeito ao nosso concelho, sejam assuntos onde temos que trabalhar com os CCDRs ou com outras entidades externas ao nosso concelho, mas que de alguma forma também mandam, entre aspas, no nosso concelho. Se assim fosse o caso, ponderaria uma nova candidatura à Câmara, se pudesse? Não pondero. A questão da limitação de mandatos, eu só não concordo porque ela só se aplica aos autarcas e, portanto, acho que se deveria de aplicar a tudo. Eu acho que tudo na vida, existem uns estudos norte-americanos, que dizem que o tempo ótimo para se estar numa instituição onde podemos dar o nosso melhor são 7 anos. E, portanto, 3 mandatos são 12 anos. E, portanto, eu acho que é preciso, por muitas ideias que eu tenho, por muitas coisas que eu queira ainda fazer, e está muito ainda por fazer, eu acho que chega a uma altura que é importante dar lugar a pessoas com ideias novas, com dinâmicas diferentes, e, portanto, mesmo que fosse possível, não me candidataria a um 4º mandato. Muito bem, vamos ter certamente esta conversa para a frente daqui a alguns anos, no final deste mandato em jeito de balanço. Senhora Presidente, eu começava aqui por falar da atualidade do Conselho de Tomar, alguns dos assuntos tema.
por esta ponta solta passa a expressão que tem a ver com este desejo da freguesia, ou pelo menos de parte da população da freguesia da Junceira, em querer desagregar-se da atual União de Freguesias com a Serra. Como é que vê este processo? Eu acho que aqui, até porque o parecer, aquilo que vai ser o processo administrativo agora, é a Assembleia de Freguesia remeter à Assembleia Municipal, que terá de remeter à Câmara Municipal para que possamos dar um parecer que não é vinculativo e que depois será votado na Assembleia Municipal e depois irá para a Assembleia da República, que é o órgão responsável para a desagregação das freguesias. Eu acho que nós aqui não devemos estar contra aquilo que é o desejo das populações. Eu desconheço qual é o processo e, portanto, ainda não nos chegou à Câmara e, portanto, não sei quais são os fundamentos que estão na pretensão das pessoas. Soube hoje de manhã que a comissão que está à frente desse movimento pretende ter uma reunião comigo e, portanto, irei recebê-los para ouvi-los, mas, em princípio, apesar, mesmo não sendo vinculativo o parecer da Câmara Municipal, eu acho que se deve dar a oportunidade às pessoas para poderem, se entendem que ficariam melhores estando desagregados, porque não, como tiveram durante séculos quase. Já agora, em todo este processo, viu aqui vantagens nestes últimos anos em que estamos neste patamar do União de Freguesia? Vi vantagens. Aliás, poderei responder-lhe de outra forma. Do conjunto, da forma como foi feita a agregação de freguesias para o nosso concelho, e percebo que numa fase inicial ela tenha sido complicada, só há aqui uma freguesia com a qual eu não, com uma união de freguesias, com a qual achei que a divisão fosse mal feita, porque não teve em linha de conta aquilo que eram as relações já ancestrais entre duas freguesias, e estou a falar da Madalena Bezelga. Havia mais relações históricas com a freguesia da Bezelga com Carregueiros, mas não, aquilo que ditou esta divisão foi ficar Madalena Bezelga e ficou uma freguesia efetivamente muito grande. Em relação às outras freguesias, eu acho que até ganharam. Temos que perceber que quer estejamos, qual é o ponto de partida, quer estejamos em união, quer estejamos divididos, havia freguesias no nosso concelho que tinham um grau de desenvolvimento, estou aqui a falar de desenvolvimento em termos de infraestruturas públicas, diferente de outras. E, portanto, é natural que um presidente de junta, quando, por exemplo, fica presidente de uma união de freguesias, em que tenha uma parte que esteja mais desenvolvida do que outra, que invista mais na parte, até para equilibrar e para promover aquilo que é a coesão dentro da sua freguesia. E, portanto, eu acho que houve claros ganhos, apesar do processo não ter partido bem, o seu início não ter sido correto, porque as populações não foram ouvidas, eu penso que houve ganhos no nosso concelho. Muito bem, só mesmo para fechar esta questão, e acreditando naquilo que vai responder, irá compreender se a Assembleia Municipal não for ao encontro do desejo já manifestado pela população, neste caso pela Assembleia de Freguesia? Há aqui uma separação de poderes entre aquilo que é a Câmara e a Assembleia Municipal. Portanto, qualquer que seja a decisão que a Assembleia Municipal, e se tomar uma decisão de ir contra aquilo que foi deliberado em Assembleia de Freguesia, se compreendo, só posso perceber isso do ponto de vista de má política e má gestão, porque a população, nós não podemos, por um lado, estarmos sempre a dizer, não, a população não intervém naquilo que é a sua vida diária, da sua freguesia, do seu concelho, e depois quando intervém, nós estamos contra, não sabemos porquê, mas volto a dizer, desconheço até à data quais foram os fundamentos que estão no pedido que foi elaborado e, portanto, aguardamos que a Assembleia Municipal nos remeta o pedido para também podermos levar à reunião de Câmara e darmos o nosso parecer. Sra. Presidente, flecheiro, quando tudo estiver finalizado,
Considera este processo como uma vitória pessoal? Eu acho que é uma vitória dos tomarenses. Eu acho que todos nós, independentemente daquilo que desejava, ou das formas que tínhamos para resolver, há formas que não são execuíveis. Quer dizer, nós ouvimos ao longo destes anos, e até mesmo antes de ser Presidente de Câmara, ouvimos muitas coisas. Devo-lhe dizer que o Flecheiro é talvez, em matéria de obra pública, será o projeto que mais gratificante é para mim. Porque eu tenho 55 anos, nunca pude brincar naquelas margens, ou usufruir daquelas margens, e agora vou poder deixar isso às gerações vindouras. E eu acho que isso faz parte também daquilo que deve ser o estar na vida pública, é deixar as coisas melhores do que encontramos. Mas sim, é o projeto mais gratificante, sem dúvida. Certamente já ouviu esta expressão, quer nas assembleias, quer nas próprias reuniões de Câmara. O que é que responde a quem diz que, muito bem, o acampamento vai ser desmantelado, as famílias serão colocadas, estão a ser colocadas noutros locais, mas o que é que responde a quem diz que o mal, os problemas associados a essas famílias, saem do Flecheiro, mas ficam localizados um pouco por todo o concelho? Vamos lá ver, nós temos que separar aqui que tipos de problemas é que estamos a falar. Há uns que são da competência da autarquia e há outros que não são da competência da autarquia. Vamos lá ver uma coisa, nós tínhamos no Flecheiro, estamos em pleno século XXI e independentemente das etnias das pessoas que estamos a falar, porque o problema está na etnia aqui, é inadmissível termos pessoas a viver em barracas. Pronto. Segundo ponto, elas, quando são as pessoas que temos estado a integrar, seja nos bairros sociais, essencialmente nos bairros sociais da Câmara, mas também é sabido e é público que a Câmara tem estado a adquirir quer casas, quer terrenos fora dos seus bairros sociais para dar habitação a estas pessoas, são acompanhadas com uma equipa pluridisciplinar por parte da Câmara. É certo que as pessoas estão ao abrigo da habitação social e, portanto, cumpre aquilo que está na lei da habitação social, portanto, pagam renda, pagam água e pagam luz, tal e qual como qualquer um de nós. E isso também é importante dar esse sinal. Depois temos, associada a isso, uma outra questão, que é uma questão de segurança. E a questão de segurança não é competência da Câmara a resolvê-la. Mas as questões de segurança acontecem em qualquer lado, independentemente da etnia que está a intervir, não é? E, portanto, isso às vezes é mais a percepção. Eu não estou com isso a desvalorizar os incidentes que têm acontecido, porque de vez em quando acontecem, né? Não estamos de maneira nenhuma a desvalorizar isso. Mas isso é algo de intervenção das forças de polícia, tal como se um de nós também prevaricar ou fizer alguma coisa daquilo que às vezes que são os incidentes que normalmente até envolvem tiros, também as forças de segurança policial têm que intervir junto de nós. A questão do terreno em Valbom resolve por si só já o que resta das famílias do acampamento? Sim, o terreno em Valbom resolve por si só. No entanto, e agora se calhar estou já aqui a levantar um bocadinho o véu, mas é algo que estamos a fazer já e estamos a trabalhar e começamos a trabalhar isso durante este primeiro ano de mandato, deste último mandato, não é? Nós estamos a adquirir mais terrenos, portanto, o que é que nós vamos fazer? Temos estado muito focalizados naquilo que é a habitação social e vamos passar agora a uma segunda fase. É óbvio que a habitação social vai continuar a existir e vamos continuar a investir nela, mas não com tanta expressão financeira, porque vamos ter que ter sempre habitação social, porque eu acho que os tempos que se avizinham não vão ser fáceis para as famílias do nosso concelho, e uma família está hoje muito bem e amanhã pode ter um problema e, portanto, a Câmara tem que ter resposta para isso. Vamos nos centrar mais naquilo que é a habitação a custos controlados e a habitação com renda apoiada. E, portanto, sai fora da habitação social e, portanto, vai a um outro extrato da população. E nós estamos agora a fazer, neste momento, o procedimento administrativo para a aquisição de mais um conjunto de terreno e casas, a maior parte delas, só duas, são 6 casas, 6 habitações, 2 delas estão habitadas, que nós vamos, numa fase transitória, colocar as pessoas no outro lado, enquanto
demolimos aquelas casas e construímos, mas vamos pôr no mercado de renda apoiada. Portanto, esse vai ser o nosso futuro. Respondendo claramente, a questão do terreno resolve o que falta, vamos ter que manter sempre aqui uma bolsa para aquilo que possa surgir, mas o grosso do investimento na habitação social está feito. Então, a requalificação do Flecha propriamente dita está dentro daquilo que nesta altura está delineado? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, já foi adjudicado, agora vai decorrer esta fase de visto do Tribunal de Contas, e portanto está a ser preparada, porque os vistos do Tribunal de Contas agora é tudo numa plataforma e não é fácil carregar a plataforma, e portanto assim que tivermos o visto inicia-se a intervenção, e portanto está dentro daquilo que era a nossa planificação, sim. É um investimento na ordem dos 3 milhões, é isso? Nós tínhamos lançado a empreitada por 3 milhões, portanto ela foi adjudicada abaixo dos 3 milhões, 2,6 milhões de euros. Mas é natural que, atendendo a que as empreitadas estão sempre, ainda por cima houve uma alteração àquilo que foi o Código dos Contratos Públicos e aquilo que é as revisões de preços, vêm de alguma forma favorecer os empreiteiros, e portanto é natural que ela fique acima dos 2,6 milhões de euros. Senhora Presidente, só mais uma questão aqui a ver com o realojamento das famílias que têm estado e que estavam no acampamento do Flecheiro. Já que disse bem que estas questões de segurança, que são da responsabilidade das autoridades, eu aqui reporto os episódios de excesso de ruído que muitas pessoas queixam no centro comunitário que está ao pé do destacamento da GNR. Se fosse hoje aquele centro, seria edificado naquele mesmo local? Não lhe sei responder. Sim, seria, porque aquele local tem as condições para isso. No entanto, eu relembro-lhe o seguinte: aquele centro é um centro de acolhimento temporário, ou seja, não é nossa intenção que as famílias que lá estão permaneçam durante muitos anos. Ou seja, nós tivemos necessidade de começar a retirar famílias, fizemos ao longo destes anos um investimento grande em habitação social, já lhe disse que iríamos diminuir esse investimento, mas não o vamos travar, ou seja, aquele centro sempre esteve idealizado para ser um centro de rotação, ou seja, quando encontrarmos, seja por via de construção, seja por via de casas pré-fabricadas, quando encontrarmos outro local para aquelas famílias, elas sairão dali e poderão servir, por exemplo, não para a habitação social, pode servir, por exemplo, a habitação de emergência, que também temos uma necessidade no nosso concelho de habitação de emergência. Olha, por exemplo, um sem-abrigo, que às vezes, e temos tido sem-abrigos, onde possamos colocar durante 2 ou 3 dias, e portanto essa é a lógica do centro de acolhimento. Pronto, a minha questão relativamente à localização do centro de acolhimento está aqui ligada com outra questão e já noutro assunto que tem a ver com a captação de investimentos. Certo. Naquele local, pronto, pelo menos é esse o objetivo, por aquilo que julgamos saber, está criada a expectativa de ali poder ser instalado, na paralela aos caminhos de ferro, um estabelecimento comercial, um espaço comercial que possa dinamizar aquela zona. O centro, naquele local, inviabiliza esse investimento? Não, aliás, pronto, para me estar a colocar a questão é porque é público, e é verdade, é público. Temos estado em negociações com alguns representantes de algumas superfícies comerciais, e faz sentido que haja algo naquele lado da cidade, porque quase todas se concentram ao pé junto da Maria de Lourdes Melo e Castro, ou nas imediações, e portanto faz sentido também uma superfície daquele lado. E portanto eles sabem desde o início que estão lá aquele centro. Aquilo que eu lhe expliquei a si é aquilo que é explicado aos investidores, percebendo eles também que não é uma coisa para 6 meses, 1 ano, portanto é uma coisa que demora algum tempo e que terão sempre ali junto um centro de acolhimento temporário, pode ser utilizado por qualquer pessoa que reúna condições para isso, e portanto isso não tem inviabilizado o investimento de maneira nenhuma. E o destacamento da GNR? Está no pacote. Isso quer dizer? Está no pacote. Mas em termos desse investimento, Sim. já há fumo
quase branco ou não? Ainda há aqui há fumo quase branco. Pronto, então deixa-me aqui abrir um bocadinho a ponta do véu. Sem... Eu ia fazer aqui a ligação também com a Avenida Maria Lourdes Melo e Castro, pronto. Sim. Só para separar aqui estes investimentos, até porque, segundo aquilo que julgamos saber, e já agora é uma questão juntar à outra, o Retail Park é uma ideia que poderá avançar, sendo que será o grupo Auchan que lhe está associado. Certo. É um dos possíveis. Atenção, o grupo Auchan que está associado ao Retail Park, nós temos outros concorrentes, digamos, em cima outro grupo em cima da mesa que também pretende fazer um Retail Park. O que se pode estar aqui a diferenciar é, enquanto que uns querem fazer apenas o Retail Park, outros querem o Retail Park e a unidade na zona onde nós estamos a falar. Apesar do investimento e as instalações onde está a GNR são da autarquia, e todos os anos nós temos feito investimentos naquele edifício. Mas o que é certo é que não é um edifício moderno, não é um edifício que foi adaptado às necessidades da GNR. E, portanto, o que poderá estar em cima da mesa é associada a este investimento a construção de uma de um novo quartel para a GNR. E, portanto, a própria GNR tem estado a ser envolvida nestas negociações, porque há cadernos de encargos próprios para um destacamento da dimensão de Tomar. E, portanto, é isso que estamos a ver, quanto é que custa, portanto, aquilo que nós desejaríamos. Se me perguntam o que é que desejaria, eu, do ponto de vista de Presidente de Câmara, aquilo que eu gostaria era de não gastar dinheiro público e trazer investimento. Ou seja, ter alguém que construísse uma esquadra, um quartel da GNR e que fizesse o maior número possível de investimento em Tomar. E, portanto, é nesse cenário, em relação a esta questão, que estamos a trabalhar, nestes dois cenários. Os potenciais investidores estão dispostos a... Certo, certo. Muito bem, temos estado aqui a falar em comércio e serviços e, efetivamente, a Avenida Maria Lourdes Melo e Castro tem sido um exemplo da chegada de novos investimentos. No que diz respeito à indústria propriamente dita, a outros investimentos, está algo projetado para os próximos tempos? Ora bem, sem poder, portanto, há uma que já foi... Exatamente, há uma que já foi apresentada publicamente, que é os investimentos associados à Fábrica do Prado. Sim. O que também é importante para nós, porque deixamos, permita uma expressão, de ter mais um mono no nosso território. Esse também é importante. Estamos neste momento também a negociar, e aqui já na área da indústria, é uma indústria de capital holandês que pretende investir em Tomar, e aquilo que está em cima da mesa, e portanto estamos aqui a identificar locais, porque na zona industrial a dimensão que a empresa pretende, nós não temos lotes, aliás temos um lote, mas está com um processo em tribunal e, portanto, não posso dizer à empresa que ele está disponível, e, portanto, a empresa tem estado a trabalhar com os nossos serviços, a identificar outros locais fora da zona industrial, mas que cumpram as regras do Plano Diretor Municipal para se poderem instalar. Portanto, é na área da indústria não poluente e que se perspectiva a criação de 200 postos de trabalho. Estamos ainda a trabalhar numa fase estamos a trabalhar com eles há cerca de mês e meio, 2 meses, e, portanto, vamos ver como é que evolui. O segredo será a alma do negócio. Exatamente. E esperemos que deixe de ser segredo e passe a ser, sinal que conseguimos chegar a bom porto. Não é? Muito bem. Sra. Presidente, outro dos temas que marcou a atualidade recente na última semana foi notícia em alguns órgãos de comunicação social de escala nacional que o Governo pretendia reduzir o valor inerente às reparações dos edifícios escolares degradados. Aquela lista de 451 estabelecimentos, a Gualin Pais faz parte dessa lista. Pronto, não sei se teve já alguma informação neste sentido e se nos pode dizer se efetivamente há aqui alguma mudança de última hora que poderá colocar em perigo, passo o exagero da expressão, a intervenção na Gualin Pais. Vamos por partes. Portanto, eu também vi publicamente essa notícia e tive a oportunidade de ligar logo para a Associação Nacional de Municípios e sim, o Governo quer fazer ali porque quer fazer uma triagem maior naquela que é a listagem das 400 escolas.
No caso de Tomar, não está em perigo a Golden Pais. Nós tínhamos, era a esperança, porque nós estamos a fazer, os projetos estão praticamente concluídos, quer da Golden Pais, quer da Santa Maria do Olival, e portanto os projetos estão praticamente concluídos. A nossa esperança era incluir a Santa Maria dos Olivais também na listagem. E portanto, nós desde o início que lançámos o barra à parede. E a resposta foi sempre sendo não, mas a gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? E portanto, o mais certo, portanto, Golden Pais não está em perigo na redução da listagem. O mais certo é o liceu ser integrado no próximo 2030, portanto no próximo quadro comunitário de apoio, que era isso que nós não queríamos, para ficarmos com mais verba liberta para outras intervenções, mas parece-me que o caminho vai ser esse. Mas em relação à Golden Pais, a autarquia será obrigada aqui a alguma ginástica financeira? Não. Aquilo que está assinado no acordo com a Associação Nacional de Municípios e o Governo é que estas intervenções são financiadas a 100%. Enquanto que se, por exemplo, formos para um 2030, já só são financiadas a 85%. E, portanto, na Golden Pais não precisamos de ter nenhuma ginástica financeira. Na outra, pronto, temos que ver em que altura do orçamento e quando é que podemos avançar. Porque não é a nossa intenção, e nós estamos nesta fase a fazer o orçamento para o próximo ano, não havendo ainda aviso de candidatura para o liceu, não é nossa intenção, nós vamos colocar uma rúbrica, mas não vamos colocar com muita verba no próximo orçamento, porque não sabemos quando é que abre os avisos de candidatura e qual a duração dos avisos. Imagino que o aviso de candidatura abre em novembro do próximo ano, para a remodelação do antigo liceu. Então aí vamos ao aviso, porque só tem despesa no orçamento de 2024. Portanto, vamos ter que jogar aqui um pouco com os avisos de candidatura, porque também não sabemos quando é que abrem, não é? Sra. Presidente, a Golden Pais, a Escola Santa Maria do Olival e o Jardim de Infância Raul Lopes. O Jardim de Infância Raul Lopes está a ser desenvolvido o projeto, sendo que no Jardim de Infância Raul Lopes a nossa tentativa é ainda ir ao Plano de Recuperação e Resiliência. Se não, conseguimos também integrá-lo no programa 2030, mas sim, dentro das infraestruturas escolares, estas serão as maiores intervenções que vamos ter ao longo destes próximos anos, sim. Estruturas à parte, a introdução do modelo creche será um dos objetivos? Sim. Porque faz falta, nós temos falta de creches no nosso concelho e, portanto, é uma necessidade que está elencada e, portanto, sim, vamos introduzir essa valência, daí podermos ir ao programa de recuperação e resiliência. Muito bem, Sra. Presidente, e já que estamos a falar do Jardim de Infância Raul Lopes, permita-me abordar aquela rua propriamente dita, conhecida como Estrada da Serra, com o Coronel Garcês Teixeira, ao nível das obras que ali decorrem, como é que estamos em termos de prazo? Portanto, o prazo está a ser cumprido, não houve, até agora, quase aleluia, não é? Não houve derrapagem nas obras, portanto o prazo está a ser cumprido. Recordo é o seguinte, portanto, havia 3 fases. Portanto, a que está a ser executada agora, que está a ser executada a fase 1 e a fase 2, e uma terceira fase que era o arranjo da Praceta Raul Lopes. No arranjo da Praceta Raul Lopes, e temos projeto, porque foi o mesmo projetista que fez tudo, nós é que pedimos para dividir em fases, nós queremos rever o projeto. Há ali a questão da mobilidade ali... Na Praceta. Aquela que está a decorrer as obras, portanto está em tempo, não houve derrapagem, está tudo a correr conforme o planeado. Quando passa naquela obra, quando tem a oportunidade de ver o ritmo da obra e ver aquilo que está a ser feito, quem diz que as vias estão a ficar demasiado estreitas para aquela que deverá ser a circulação habitual naquele local, o que é que tem a dizer? Olha, exatamente a mesma coisa que dissemos na Nuno Álvares. Também estreitámos a via, não é? Se bem que ambas têm perfis diferentes, não é? O perfil da Nuno Álvares é um perfil até de comércio, o tipo de comércio que lá existe é diferente de um perfil mais de serviços e habitacional que aquela. Nós temos aqui duas formas diferentes de ver a cidade e temos
e mesmo dentro da própria Câmara isso foi muito discutido. Ou uma cidade com vias largas, e portanto isso leva a que se ande mais depressa, e aí temos que andar a colocar lombas e ou outras formas de redução da velocidade, ou então uma outra versão, que é estando dentro já de um perfil citadino, que é o caso daquilo, eu lembro-me, há uns anos, ali aquela zona era quase fora da cidade, neste momento não, está mesmo dentro da cidade. Dentro de um perfil citadino, faz sentido privilegiar aquilo que são os passeios, os modos suaves de locomoção e que os carros andem mais devagar. E, portanto, esta não é modalidade, esta corrente, digamos, de ver as cidades, é aquela que nós adotamos. Portanto, tudo o que é dentro da cidade tem um perfil mais estreito, sendo que aquilo que serão as vias de drenagem fora da cidade, que estão ainda para construir, e, por exemplo, a continuação da Maria de Lourdes Melo e Castro, porque vai tirar muita gente de dentro da cidade, portanto, vai obedecer a um perfil mais largo, e também é um projeto que iremos fazer, porque ele também é necessário, também atendendo aos investimentos previsíveis para aquelas zonas. E, portanto, dentro da cidade aquilo que é a nossa opção é estreitar as vias para se andar mais devagar, pode ser uma questão de percepção que nós efetivamente andamos mais devagar e privilegiar o peão. Pronto, a rotunda, eu vou chamar-lhe a rotunda do McDonald's e também alguns dos cruzamentos que ali estão naquela artéria. Sim. Se calhar colocam aqui em causa a convivência, entre aspas, entre os veículos de transporte pesados, de passageiros, os autocarros, certo. e os normais, as viaturas ligeiras. Está a pensar alguma coisa, introdução de semáforos, porque vai haver ali essas limitações ao nível dos cruzamentos entre autocarros e automóveis, nomeadamente em alguns cruzamentos. Está-me a falar da rotunda do McDonald's. Da rotunda e também na rotunda do McDonald's, nós, e ainda aqui há dias fui lá, aquilo que está a ser cumprido é o que está no projeto. E a rotunda é galgável. No entanto, também somos sensíveis a outra coisa. E quando lá fui visitar a obra, pedi, apresentem-me soluções para isto. Não nos podemos esquecer que o modelo, por exemplo, é abastecido por caminhões de grandes dimensões. E se no passado os caminhões vinham pela Rua da Nabância e paravam à noite na Rua da Nabância, porque eles são chamados por ordem, pelo próprio modelo para fazer as descargas, e isso causava problemas aos moradores, porque há caminhões que são frigoríficos e, portanto, não podem desligar por causa dos produtos que levam. E, portanto, um morador estar descansado, a querer dormir e a ouvir o barulho, e, portanto, a partir daí os caminhões começaram a esperar na Maria de Lourdes Melo e Castro e vêm, são chamados e vêm depois abastecer o modelo. A rotunda, sendo galgável, mesmo ela sendo galgável, o passeio prolonga-se até muito e não tem raio de ação. Tanto que parte do passeio, se passar lá, já há ali uma parte que nota-se que já lá passaram rodados. E, portanto, aquilo que eu pedi foi, apresentem soluções para resolver esta questão. As soluções podem passar por muita coisa. Pode passar por uma simples sinalização e aí obrigar os caminhões a vir ao semáforo, que se vai manter aquele semáforo, virarem e depois entrarem a direito na rua, portanto, não param na rua, entram a direito, ou, eventualmente, ter que rebater ali uma parte daquele passeio que já está construído, mas isso aí, a parte técnica é que vai ter que apresentar soluções. Ou seja, tal como está... Não me parece que seja, eu acho, estando em obra, é preferível resolver as coisas estando em obra, foi detectado, efetivamente, no projeto é que deveria ter, até porque aquele projeto obedeceu a um estudo, teve como base também um estudo de tráfego e, portanto, devem ter feito a contagem também para os caminhões pesados, não é? E daí terem proposto a rotunda galgável, mas não é suficiente para os de grandes dimensões, que sobretudo abastecem ali as superfícies comerciais. E, portanto, é preferível resolver em obra do que deixar aquilo como está e ficarmos aqui depois com um problema, pois é mais difícil chamar um empreiteiro para vir cá resolver, não é?
Outra situação que eu me referia tem a ver Sim. com o cruzamento que vem da escola na Gualdim Pais e que entra na rua Coronel Garcês Teixeira, onde vêm autocarros. Autocarros que estão na rua Coronel Garcês Teixeira e que também viram sentido tomar, viram à esquerda em direção ao liceu. Há aqui uma difícil convivência com os automóveis ligeiros, porque o raio de manobra do autocarro não permite o cruzamento com um veículo ligeiro. Mas, Feliciano, devo-lhe dizer, com toda a sinceridade, é a primeira vez que estou a ouvir isso. Ou seja, isso não nos foi reportado, não sei se será agora há aqui umas alterações ao trânsito, não é? Por causa das obras, não é? Daí eu perguntar se estava projetado a colocação de mais semáforos. Não. A empreitada não prevê a colocação de mais semáforos, não prevê. Acredito que sei que há constrangimentos nesta fase, sobretudo para os pesados, transporte de passageiros. Aquilo que estava previsto e que está previsto no projeto é tudo aquilo que era os circuitos que existiam antes do projeto retomarem após o projeto. A não ser que se verifique, por exemplo, algumas dos autocarros descarregavam na Coronel Garcês Teixeira para aquele lado e essa entrada está agora a ser feita pela Lopo Dias de Sousa. Se ao longo deste tempo se verificar que é mais vantajoso até para a própria escola e para as crianças entrarem do outro lado, então aí mantemos essa alteração. Porque, de resto, aquilo que estava previsto no projeto é retomar os circuitos exatamente como estavam antes da obra. Muito bem, Sra. Presidente, permita-me ainda aqui falar de alguns assuntos, não só relativos a Tomar, mas que abrangem um pouco da região, começando pelo projeto do aeroporto em Santarém. Certo. Teve a oportunidade, na comunidade intermunicipal, de ver em loco a apresentação desse projeto. Ficou convencida? Eu diria que era excelente para nós, como região e como concelho, que aquele aeroporto que aquela fosse a localização aprovada. O projeto está dimensionado para 2 fases, que aliás é aquilo que está em discussão pública, se será um aeroporto regional, ou seja, o terceiro terminal de Lisboa, ou se aquele passará a ser o aeroporto nacional, e portanto ele está dimensionado para as 2 coisas. Aquilo que é necessário em matérias de infraestruturas públicas, para nós seria muito bom também, porque aquilo que está, uma das coisas que estão em cima da mesa é a requalificação da linha do Norte, e portanto todos nós sabemos que a linha de alta velocidade não vai passar no nosso território, mas a requalificação da linha do Norte é algo que temos reivindicado há muito tempo e que está no Plano Nacional de Investimentos e, portanto, aqui os promotores vão se socorrer também daquilo que está no Plano Nacional de Investimentos e que, pelo menos uma vez ou 2 na vida, que aquilo que está no plano seja cumprido. É isso que nós desejamos. Pois, obviamente, tem que levar um novo nó na A1 e, portanto, o processo parece-nos. Desconheço os impactos ambientais e, portanto, isso também ainda não foi feito, a avaliação de impacto ambiental. Aquilo que sei é que para a nossa região seria muito importante que aquela fosse a localização escolhida. Quero aproveitar também para esclarecer uma outra coisa. Continuamos com o problema Tancos. Exato. Problema ou não? Ou seja, nada impede, porque aquilo que e os estudos que temos para Tancos, e é importante que fique frisado, quando avançamos com a possibilidade de um aeroporto em Tancos, dissemos desde o início que não estamos a competir nem com o Montijo, esse não é o nosso campeonato. E os estudos que temos e que dão rentabilidade apontam para 2 voos por hora para Tancos, sendo que a aviação civil já sabe que há um período durante o ano que não pode haver aviação civil, precisamente porque existem exercícios militares e, portanto, não é possível coabitar as 2 coisas. O Ministério da Defesa continua, e, portanto, continuamos a trabalhar com o Ministério da Defesa nesta matéria, porque é importante que Tancos seja valorizado, porque aquela infraestrutura está-se a degradar e daqui a uns anos vamos ter problemas aqui no território com aquela infraestrutura. Por outro lado, quando foi apresentado o projeto à comunidade intermunicipal,
tivemos a oportunidade de explicar isto aos promotores do projeto e que não iríamos desistir desta, sendo que não estão concorrentes. Aliás, os promotores até já sabiam, é óbvio, quem está no meio da aviação já sabia que nós andávamos a tratar deste assunto e, portanto, até veem como complemento, exatamente, complemento ao próprio aeroporto, seja ele na versão regional, seja ele na versão nacional. Essa foi a reação dos promotores do aeroporto de Santarém. Exatamente. E a reação dos potenciais investidores em tanques? Os potenciais. Santarém não tira uma possível rentabilidade? Não. E essa também foi outra questão que foi colocada, porque para o aeroporto em Tancos temos 3 grupos económicos interessados em investir e, portanto, que acompanharam os estudos. Aliás, 2 acompanharam os estudos, o terceiro entrou mais tarde na corrida e, portanto, já tem os estudos também e fez os seus próprios estudos e, portanto, não há aqui problema nenhum. Sendo certo que, vamos imaginar, isto seria o ideal, que Santarém ganhava a localização, chegávamos ao fim dos trabalhos com Tancos, não é? E, portanto, poder avançar para o modelo jurídico agora está a ser analisado, porque há uma coisa que está clara desde o início, o governo português não quer investir, ou seja, aceita um modelo onde o investimento seja essencialmente privado. Pronto. E, portanto, será depois um negócio entre privados da forma de investir em tanques. Muito bem, Sra. Presidente. Outro tema, hoje por hoje, sabendo tudo aquilo que tem estado, vamos falar da TEJ Ambiente, sabendo tudo aquilo que está associado à TEJ Ambiente, hoje por hoje, voltaria a aceitar fazer parte da fundação desta empresa? Sim. Eu acho que aqui na questão da TEJ Ambiente, primeiro, nenhuma empresa consegue ter rentabilidade ao fim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que for. Este tipo de empresas, nas águas, e estamos a falar de empresas privadas, só conseguem ter rentabilidade ao fim de 5 anos. Nós aqui não estamos a falar de uma empresa privada, até porque as regras com que a TEJ Ambiente se rege são as regras da contratação pública e, portanto, que são regras muito mais apertadas. E, portanto, eu continuo a achar que a agregação é a forma de termos maior poder reivindicativo junto da tutela e a melhor forma de obtermos financiamento para os nossos territórios. Não estou com isto a dizer que a TEJ Ambiente fez tudo bem, não fez. E a comunicação é fundamental. E houve aqui erros de comunicação, não se explicou às pessoas, porque eu também percebo que o setor não é fácil de explicar. Mas depois também, se calhar é público, portanto, a TEJ Ambiente começou com 3 diretores, um foi-se embora, que era da área comercial, o diretor financeiro também foi, agora já existe novo diretor financeiro, e, portanto, aquilo que é a pressão da execução dos fundos comunitários, a TEJ Ambiente virou-se única e exclusivamente porque, efetivamente, não tinha capacidade para mais. Agora, as pessoas têm que perceber, a TEJ Ambiente tem, eu sei que é difícil, porque eu também pago o aumento da água, portanto, eu também pago água e também sei quanto é que me custou no aumento da minha fatura mensal. Mas há aqui uma coisa que nós não podemos fugir, e isto era igual se estivéssemos em SEMAS ou estando na TEJ Ambiente. O que é que uma empresa como a TEJ Ambiente ou os SEMAS faz? Compra água e vende água. E depois paga a quem compra a água o tratamento do saneamento. E depois ainda temos os resíduos sólidos que já lá vamos. Porque Tomar está aqui, para o ano tem aqui algo acrescido em matéria de resíduos sólidos. Se eu compro a água mais cara, eu tenho que a vender mais cara, porque senão eu tenho um déficit. E, efetivamente, aquilo que foi o aumento do preço da água, a que a TEJ Ambiente está a comprar, foi muito superior àquilo que estava previsto no tal estudo de viabilidade económica. Este é um fator. E isso acontecia se estivéssemos nos SEMAS. E, portanto, se estivéssemos nos SEMAS,
tínhamos que aumentar necessariamente o preço também da água ao consumidor final. Mas isso já era um ponto de ordem, por exemplo, há 2 anos, quando se anunciou que tomar na entrada para a Tejo Ambiente o valor das faturas iria diminuir. Já se sabia que passados estes 2 anos... Não sabíamos. Não sabíamos. Porque repara uma coisa, há coisas que são, só para perceber, estava publicado em Diário da República qual é que era o aumento do preço da água durante os 3 anos seguintes por parte das entidades em alta. Ok? Então, tínhamos ali uma constância, sabíamos que durante 3 anos o preço da água, iríamos comprar a água àquele preço. Ok? E esta é uma entidade, é um setor que é regulado pela ERSAR. Numa reunião da ERSAR, nós demonstramos à ERSAR que a entidade em alta não estava a cumprir aquilo que estava na legislação e estava a vender a um preço mais alto. Nós não podemos deixar de comprar a água, não é? A própria entidade reguladora não sabia que a entidade em alta o estava a fazer, mas o que é certo é que também não houve incumprimento nenhum para a entidade em alta. E, portanto, isto passar-se-ia, quer estejamos nos SEMAS, quer estejamos como a forma da Tejo Ambiente. Um dos grandes problemas da Tejo Ambiente são as chamadas entidades em alta. São da água, são do saneamento e são dos resíduos sólidos urbanos, porque nós também pagamos. Aliás, eu não sei se recordam, e é agora o desafio que vai entrar, vou falar agora dos resíduos sólidos urbanos, Tomar, e neste caso Orem, para o próximo ano, já somos dos municípios que temos que ter recolha de biorresíduos. E, portanto, isto obriga a um investimento. Quando ninguém diz quem é que vai pagar este investimento, não sei se recordam, houve um movimento, felizmente travou esta questão, em que se falava que o pagamento de cada tonelada de tratamento de resíduos ia passar para 112 euros. É impossível passar para 100. Reparem, o peso que isto tem agora quando estamos a pagar 48 euros a tonelada. Imagino que é passar para 112, não é? E, portanto, tem que haver aqui, aquilo que eu defendo, e tenho defendido isto junto do Governo, a água devia de ser exatamente como a luz, uma tarifa única nacional, para diminuir as perdas, para diminuir aquilo que é a dependência das entidades em alta. Devo-lhe dizer que, na altura que foi criada a Tejo Ambiente, foram criadas um conjunto de empresas intermunicipais pelo país e que temos reunido e levamos já um caderno reivindicativo ao Ministério do Ambiente. Algumas das coisas que nós preconizamos nesse caderno reivindicativo estão vertidas no Orçamento de Estado, na proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano. Agora, há outras que precisam aqui de muito trabalho. Por exemplo, não faz sentido. Ok, a questão do saneamento é importante e porque Tomar também ainda não tem saneamento a 100%. A entidade reguladora diz-nos assim, e está contemplado no EVEF, não conta apenas para a taxa de cobertura de saneamento, aquilo que é o saneamento em condutas, mas as fossas céticas. E daí, se ter avançado com aquela medida, que eu percebo que seja impopular, de taxar, se conta para o saneamento, quem tem uma fossa paga de saneamento. Nós que não temos fossa e temos conduta, pagamos indexados ao consumo da água. E, portanto, quem tem fossa passará a pagar indexado ao consumo da água, não pagando aquilo que é a limpeza e o despejo da fossa, não é? Porque a gente também não vai despejar a nossa conduta, não é? E, portanto, a própria ERSAR abre caminho a que a taxa de cobertura seja também composta pelas fossas. Portanto, não faz sentido que o próximo ciclo de financiamento incida sobre saneamento. Pode haver uma linha de financiamento para saneamento, mas o importante aqui, ainda por cima, ligando às alterações climáticas, ao ano de seca que estamos, o importante aqui é a remodelação das condutas de água. Fala-se nas perdas de água. E bem, as perdas de água são brutais, mas o problema é que se as condutas têm 20, 30, 40 anos, o que é que me adianta estar a introduzir mecanismos, como a Tejo Ambiente também tem feito, mecanismos de telegestão, de telemetria das condutas, para detectar
o mais rápido possível as fugas para se atuar, se a conduta toda está isto é o mesmo que construir uma casa toda bonita em cima de fundações podres, não é? E, portanto, o essencial aqui é vir uma linha de financiamento para a remodelação de condutas, que eu percebo que são milhões. Dou-lhe um exemplo. Nós temos aqui um caso que é público, da água que foi parte do nosso concelho é abastecido pela Mendaxa. E, portanto, nós até já levámos a reuniões de Câmara como é que era o tubo das águas da Mendaxa. Quem é abastecido pela Mendaxa são 4.400 alojamentos, que são e representam 258 quilómetros, se nós quiséssemos remodelar tudo. Orçamento com preços de 2022 custam 8 milhões de euros para remodelar 258 quilómetros. Agora, imagina a quantidade de quilómetros que temos no concelho. Mas eu acho, sinceramente, que a aposta devia de ser na questão da redução de perdas de água, remodelação de condutas e deixar para trás aquilo que era o saneamento, até porque há esta porta aberta agora pela entidade reguladora, porque repara uma coisa, se há esta porta aberta pela entidade reguladora, então porquê é que eu, em vez de estar a construir quilómetros de condutas de saneamento, não construo fossas sépticas nas pessoas, nas casas que reúnem condições para isso? É óbvio, não é? No meio da cidade é impossível, mas se calhar muitas das nossas aldeias que não têm saneamento, a questão resolvia-se com as fossas sépticas e geríamos as fossas sépticas tal e qual como se gera uma conduta. E, portanto, as conversas é como as cerejas, não é? Sim, voltaria a fazer o mesmo, mas havia aqui coisas que eu corrigiria a forma como foi feito, a forma de comunicação, mas eu acho que este é o caminho. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, será possível, pelo terceiro ano consecutivo, ter prejuízo? Sim, é uma das normas que está na Lei do Orçamento de Estado, em que as empresas criadas depois de 2019, os anos de 2020 e 2021 não relevem para os efeitos da Lei 50. E outra questão associada ao saneamento, é ou não verdade que a quem desde agosto está a ser então cobrada essa designada taxa de saneamento, está prevista a construção, a colocação do saneamento convencional, por assim dizer? A decisão que foi tomada na TEJ Ambiente, portanto, nós não estamos a cobrar a todos os cidadãos que têm fossa, exatamente, não estamos a cobrar a todos. Essa esteve em cima da mesa, sim senhora, cobrar a todos ou não. Por exemplo, o Sardual já há vários anos que cobra a todos. E, portanto, o Sardual disse, não, então se eu tenho assim, também todos os outros têm que ter. Mas não é possível fazer isso. E então, a decisão que foi tomada foi, nós estamos a preparar também o orçamento no âmbito da TEJ Ambiente e vamos lá elencar os investimentos que vamos pretender fazer para o próximo ano. E, portanto, serão essas zonas das pessoas que estão a pagar que são os investimentos que serão feitos, ou pelo menos estarão no orçamento para o próximo ano. Para o próximo ano. Muito bem. Sra. Presidente, reta final desta entrevista, perguntava-lhe, em traços gerais, objetivos para 2023. Olha, objetivos para 2023, e nós agora neste momento estamos a construir o orçamento, já reunimos com todos os partidos da oposição, logicamente vai haver aqui uma continuidade naquilo que eram os 6 objetivos que nós tínhamos. Há aqui um que vai ser alterado, um dos objetivos que nós tínhamos, que era a proteção civil, porque era necessário na altura fazer um esforço grande, aquisição de viaturas, de equipamentos, tivemos que fardar toda a gente, quer com os equipamentos de combate a incêndio, quer combate urbano, e portanto neste momento não quer dizer que vamos deixar de fazer investimento, mas vamos reduzir o investimento e substituímos esse objetivo pelo um objetivo no âmbito do ambiente e sustentabilidade. E o que é que vamos colocar aqui? Porque é efetivamente um objetivo nosso para o próximo ano. Ter um programa de substituição de torneiras, passar todas a ser temporizadoras em todos os edifícios da Câmara,
E quando digo edifícios da Câmara, estão aqui incluídas as escolas, tudo o que é edifício que esteja sobre a gestão da Câmara, tudo o que são as medidas de eficiência energética, e estamos em condições, o trabalho foi desenvolvido ao longo deste ano, de constituir a comunidade de energia renovável, onde estão neste momento já na reta final os estudos com 12 empresas e edifícios da Câmara. E, portanto, iremos colocar aí todas as intervenções que iremos fazer no rio e nas linhas de água também serão colocadas aí. E ainda uma outra coisa, foi publicada a Lei de Bases do Clima, que foi publicada no final do ano passado e que traz aqui um conjunto de competências para as autarquias e, portanto, temos que desenvolver também, temos que criar condições para essas competências, nomeadamente, e que estamos também já a trabalhar nisso, a ter um plano municipal para a neutralidade carbónica, e isto envolve também os privados, e portanto vamos ter que trabalhar com os privados, e também uma coisa que é assim surreal, que é a medição da qualidade do ar nos edifícios de comércio e serviços. Portanto, a gente tem que dar resposta àquilo que está na Lei de Bases do Clima e, portanto, temos que ir para aí. Não é nossa intenção, durante o próximo ano, fazer grandes intervenções. Estou a falar da obra pública. Vamos ter a festa dos tabuleiros, portanto, não vamos começar na cidade obra nenhuma antes da festa. Vamos, claro, dar continuidade àquelas que Fleixeiro, fora de terminar a Coronel Garcês Teixeira, fora de tomar o Largo de Sem Soltos, que está em visto de Tribunal de Contas e, portanto, segue o seu caminho. Este ano tínhamos previsto intervir em 3 estradas, 2 estão adjudicadas, outra está a decorrer o processo de contratação pública. Vamos identificar mais 3 estradas para intervir no próximo ano e, portanto, esta identificação, há aqui uma que é pedida já há muitos anos e efetivamente está muito mal, que é a chamada Estrada da Cabine e, portanto, fará parte, aliás, os serviços estão já a trabalhar na revisão do projeto e as outras 2 estradas irão ser incluídas de acordo com aquilo que é a classificação que os serviços vão dar de degradação das estradas. Vamos aproveitar este ano para fazer mais projetos, portanto, para terminarmos projetos. Estamos a terminar o projeto da requalificação de Carvalhos de Figueiredo, da Nacional 110, que está já na fase de parceiros externos, porque tem que levar uma série de parceiros externos. Terminar o projeto, finalmente, do Casal dos Frades, sendo que no Casal dos Frades nós vamos incluir também a empreitada, porque como a festa não intervém com a festa dos Tabuleiros, pode-se fazer obra naquela zona. Vamos terminar e fazer o projeto. Nós está a decorrer um projeto que nós pedimos para dividir em 3 fases, o resto do centro histórico, onde falta construir os separativos. Aliás, a obra do Fleixeiro já vai levar um coletor precisamente para poder receber essas águas. Uma segunda fase, a Cândido Madureira, uma terceira fase, a Rua dos Arcos. E, portanto, vai ser um projeto comum, dividido em 3 fases, para nós depois podermos avançar em empreitada, seja começar pela primeira fase, ou pela terceira, ou pela segunda, pronto, termos aqui forma de resolver. Há aqui algo que também, mas não intervém também na Festa dos Tabuleiros, que teremos de avançar na cidade em obra, e isso vai estar previsto no nosso orçamento, que é no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, a intervenção em infraestruturas de saúde. Nós há pouco falámos na questão das escolas, mas na saúde, e apesar de não termos recebido ainda as competências, portanto, mantemos a nossa posição, enquanto não negociarmos melhor, mas o que é certo é que uma coisa não impede a outra. Portanto, o que está em cima da mesa é a ampliação da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, portanto, na Bância, e a requalificação da Unidade de Saúde de Marmelais. E, portanto, o Ministério da Saúde, temos estado a trabalhar com eles, já nos deram quais são os referenciais, porque, pronto, as salas, os gabinetes obedecem a determinadas dimensões e, portanto, tudo isso tem que ir no caderno de encargos e, portanto, estamos a lançar o procedimento para o caderno de encargos, para o projeto, não é? Mas é a nossa intenção concorrer ao PRR para fazermos estas intervenções nestas 2 unidades de saúde no nosso concelho.
Muito bem, Sra. Presidente, vamos ter certamente mais oportunidades para falar Com certeza. sobre o futuro. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada. E assim finalizamos mais este especial de informação, um olhar para a nossa região, neste caso para o Conselho de Tomar. Estivemos na Câmara Municipal, no gabinete da Presidente Anabela Freitas, nossa convidada. Ficamos então por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.